Oi, bem-vindas e bem-vindos ao É da Sua Conta, o podcast mensal da Tax Justice Network, rede de justiça fiscal. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é para você que fala português em qualquer parte do mundo e quer entender a relação entre justiça fiscal e o seu dia a dia. Nessa edição, vamos falar sobre o Índice de Paraíso Fiscal Corporativo, recém-lançado pela Tax Justice Network. Também vamos contar um exemplo chocante de sonegação e uso de paraíso fiscal pela Vale. E apresentaremos propostas para lidar com a desigualdade entre o quanto empresas locais e multinacionais pagam de impostos. Você sabia que anualmente 500 bilhões de dólares que deveriam ser arrecadados para financiar direitos como saúde e educação são desviados por corporações multinacionais para países que são paraísos fiscais? Daniela, eu amei a sua dica de vir aqui no Instituto Feira Livre, que é um mercado de produtos orgânicos direto do produtor. E eu tô bem curiosa com a lógica, como ele funciona, tem um quadro com todas as despesas. O que você acha da gente perguntar para o pessoal aqui exatamente como é que funciona e como é feito o pagamento? Eu acho uma boa ideia, até porque a gente está vendo ali que eles têm até discriminado, né, com bastante transparência, todas as despesas, inclusive as que eles pagam com impostos, encargos e taxas, Grazi. Isso é muito bom e eu já estou pensando aqui numa perguntinha. Lá vem você com as suas perguntinhas. Qual que é dessa vez? Calma, vamos conversar primeiro com eles para conhecer um pouco a lógica aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem, beleza. Você é o? Fabrício, eu sou associado aqui do Instituto Feira Livre. É muito prazer, Fabrício. A gente gostou muito da lógica aqui do Instituto e a gente queria saber um pouquinho mais como que funciona. A gente até gosta de deixar essa placa do Isso Não É um Supermercado, porque aqui funciona uma associação sem fins lucrativos. E aí depois o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que aconteceu acho que há 5 ou 6 anos, esse tipo de organização pode comercializar produtos. Então a gente utilizou essa possibilidade para abrir um espaço de comercialização em que você sabe quanto que o produtor recebe. Então a ideia é diminuir o tamanho da cadeia que o produtor entregue para a gente mostra exatamente quanto o produtor cobrou e as contas do espaço ficam separadas disso. Então tem uma dinâmica de comercialização que paga todos os impostos relacionados com comercialização para os produtos e tem um valor de contribuição que é o que mantém o espaço. E eu tô vendo que tem uma informação que é justamente sobre os impostos, os encargos e taxas. Quero fazer uma perguntinha. Você acha que com esse pagamento de impostos que vocês fazem, vocês estão pagando mais ou menos impostos que, por exemplo, uma grande rede de supermercado? Isso para mim é uma caixa preta, né? Porque às vezes supermercados não expõem isso, não demonstram quanto que elas de fato pagam de impostos ou quanto que em cada produto tem de impostos incidindo. E você tem toda a razão com relação a isso. O que a gente sabe é que grandes corporações hoje têm uma grande capacidade de evitar pagamento de tributo, seja aproveitando algumas brechas na lei ou até mesmo cometendo às vezes crimes tributários. Inclusive, tem alguns estudos mostrando que algumas corporações de café, por exemplo, que eu estou vendo que vocês vendem café aqui, não estão pagando tributo algum em alguns países, como Inglaterra, Áustria. Imagina o que pode estar sendo feito aqui no Brasil também. Fico imaginando como isso também pode afetar a capacidade de existência, né? Se vocês estão pagando tudo certinho e eles não pagam, isso vai gerando uma desigualdade dentro do mercado. Para trazer mais informações sobre esses mecanismos e como evitá-los, foi lançado o Índice de Paraíso Fiscal Corporativo, que nós vamos falar hoje aqui no É da Sua Conta. O índice classificou 64 países ou territórios de acordo com quanto colaboram com corporações multinacionais para que deixem de obedecer regulações e fujam do pagamento de tributos. Isso foi feito utilizando 20 indicadores combinados com o protagonismo dos países ou territórios como atores globais.
Mas antes de conhecermos os principais achados do Índice de Paraíso Fiscal Corporativo, só queria dizer que queremos muito saber a opinião de você que nos ouve sobre o É da Sua Conta. Para falar com a gente, entre em edasuaconta.com, tudo junto, mas sem acento, ou procure o É da Sua Conta no Facebook. No Twitter, estamos como @da_sua_conta. E pelo e-mail info@edasuaconta.com, você pode assinar o nosso boletim e saber em primeira mão quando um novo programa está no ar. E agora, os dados mais relevantes do Índice de Paraíso Fiscal Corporativo. Os maiores responsáveis pela quebra da capacidade em arrecadar tributos nos países são o Reino Unido e vários países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os 10 países que mais promovem sonegação fiscal das corporações internacionais são Ilhas Virgens Britânicas, Bermudas e Ilhas Caimã, que são territórios ultramarinos que continuam pertencendo ao Reino Unido em primeiro, segundo e terceiro lugar. Depois vem a Holanda, a Suíça e Luxemburgo, todos países europeus. Em sétimo está a ilha de Jersey, que também é uma dependência britânica. Em oitavo está Singapura, na Ásia, seguido de Bahamas e Hong Kong, uma região administrativa da China. Sozinhos, estes 10 países ou territórios são responsáveis por mais da metade da sonegação e elisão fiscal corporativa, conforme o índice. Aliás, elisão fiscal é o planejamento tributário agressivo utilizando brechas na lei tributária. Apesar de não ser ilegal, é imoral e injusto. Apesar do Reino Unido ficar em 13º, seus territórios e dependências reais dominam o topo do índice. Ilhas Virgens Britânicas, Bermudas, Ilhas Caimã e Jersey estão no primeiro, segundo, terceiro e sétimo lugar, respectivamente. Bahamas, que ainda está sob a tutela política do Reino Unido, está em 9º lugar. Então a gente pode observar o quanto o Reino Unido é responsável por promover evasão fiscal, ampliar desigualdades e reduzir a capacidade de realizar direitos. Os setores bancário e financeiro são os que mais recebem incentivos fiscais no mundo todo. Mais da metade dos países da União Europeia permite que empresas do ramo financeiro não paguem nenhum tributo. Em mais de 80% dos países da União Europeia, empresas de investimento são menos taxadas do que padarias e mercados, e os bancos pagam menos impostos do que padarias e mercados em quase metade dos países do bloco europeu. Além disso, quase 20% dos países da União Europeia permite que empresas do ramo bancário e seguradoras não paguem imposto algum. Estima-se a perda de 500 bilhões de dólares em impostos que deveriam ser pagos anualmente por empresas multinacionais. Com esse dinheiro, seria possível pagar o atual orçamento de ajuda humanitária das Nações Unidas umas 20 vezes cada ano. Os requisitos de financiamento da ONU para seus planos de resposta humanitária em 2018 foram de 25 bilhões de dólares, dos quais somente 15 bilhões foram financiados. Estes são alguns dos dados mais importantes apresentados pelo Índice de Paraíso Fiscal Corporativo. Mas como ele foi elaborado? E o que esses dados representam para os países e também para você, que está nos ouvindo? A Shana Lima, que é pesquisadora da Tax Justice Network e participou da elaboração do índice, explica isso pra gente. O índice, ele mede a agressividade dos países ao tentar atrair empresas multinacionais que querem evitar pagar impostos nos locais onde eles estão instalados. E o índice ranqueia esses países de acordo com a sua contribuição para o problema da evasão e da elisão fiscal por grandes corporações multinacionais. Ele é baseado em dados objetivos, um mix de indicadores quantitativos e qualitativos. A medida qualitativa utilizada inclui 20 indicadores que refletem os atributos de paraíso fiscal que esses países possuem. E a medida quantitativa, ela inclui o peso daquele país no fluxo internacional de recursos. As medidas qualitativas estão divididas em 5 categorias que refletem os atributos mesmo de paraíso fiscal que os países possuem. A primeira categoria mede a alíquota de imposto de renda cobrada das empresas. A gente verifica que os países costumam reduzir sua taxa de imposto de renda sobre a pessoa jurídica para atrair empresas multinacionais.
multinacionais e acaba gerando uma guerra fiscal entre países, que vai reduzindo todas as alíquotas no mundo todo. Muitos países se veem obrigados a reduzir suas alíquotas porque os paraísos fiscais eles oferecem alíquotas baixas. Muitos dos países que estão no topo do nosso ranking, inclusive, têm alíquota zero de imposto de renda sobre empresas. Eles acabam exercendo uma influência sobre os outros países que deveriam poder definir democraticamente, de acordo com a sua política interna, qual a alíquota que eles gostariam de cobrar, e eles acabam sendo impedidos de fazer isso pelos paraísos fiscais. Enquanto as grandes empresas vão mandando os lucros delas para os paraísos fiscais, as pequenas e as médias acabam sofrendo uma injustiça tributária. Você pode comentar? As grandes empresas, elas têm mais condições de evitar o pagamento de impostos. E as pequenas e médias empresas que não têm condição de pagar grandes e caros escritórios de contabilidade e de adotar essas estratégias, ou até as que desejam pagar os seus impostos corretamente, né, elas acabam sofrendo com o peso disso, porque elas competem nos mesmos mercados que essas grandes empresas. Então, as multinacionais acabam recebendo vantagens competitivas indevidas, redução de custos por conta do não pagamento de impostos indevidos, enquanto que as pequenas e médias empresas não têm acesso a esses benefícios. É uma questão de injustiça, no caso, porque as empresas que têm condições e as que deveriam pagar seus impostos acabam não pagando. Naturalmente, algumas pessoas pensariam: mas isso é bom, tem que diminuir mesmo o imposto sobre empresas para melhorar o ambiente de negócios, melhorar a competição. Mas isso deve gerar uma série de efeitos negativos para as sociedades dos países, né? Esses recursos de impostos poderiam ser investidos em programas de saúde, educação, segurança. O que a gente propõe como solução desse problema no longo prazo é uma tributação unitária. Ela considera o lucro da empresa multinacional como um todo, ela não considera as subsidiárias separadamente. Então você considera o lucro daquela corporação transnacional e aí você aloca esses lucros de acordo com critérios que refletem a atividade econômica genuína, que pode ser, por exemplo, volume de venda, folha de pagamentos, ativos físicos da empresa. E se isso acontece, não faria sentido usar os intermediários, né? Porque os impostos estão sendo pagos onde a atividade econômica está sendo desenvolvida. Nós agradecemos a Shana Lima, da Tax Justice Network, pelas explicações sobre o Índice de Paraíso Fiscal Corporativo. Imagino que você esteja se perguntando como está seu país nesse ranking. Nós vamos falar agora de alguns países lusófonos. Começamos com o Brasil, que não faz parte do Índice de Paraíso Fiscal Corporativo da Tax Justice Network, mas tem muita multinacional brasileira que faz manobras tributárias usando países dessa lista para pagar menos imposto do que deveria. O Luciano Máximo resgatou uma história de arrepiar que envolve a mineradora Vale. O Brasil é uma potência mineradora. É um dos maiores produtores e exportadores de minério de ferro do mundo. A mineração é um negócio de trilhões de dólares. No mundo ideal, é uma cadeia produtiva capaz de gerar muita riqueza e bem-estar público. Mas empresas do setor aproveitam suas estruturas gigantescas, globais e complexas para fazer justamente o contrário e maximizar a riqueza própria em detrimento do bem-estar público. Uma das formas de fazerem isso é não pagando devidamente seus impostos. Estudo do IJF, Instituto de Justiça Fiscal, mostra que mineradoras brasileiras deixaram de pagar quase 40 bilhões de dólares em tributos ao longo de 6 anos. Estamos falando de mais de 150 bilhões de reais, ou 5 vezes o orçamento do programa Bolsa Família. Segundo esse estudo, a Vale, maior mineradora do país e uma das maiores do mundo, lidera esse esquema de planejamento tributário abusivo ou fuga de capital para justificar sonegações bilionárias, como explica Marcelo Oliveira, presidente do IJF. Há um princípio basilar na sociedade: todos devem contribuir segundo suas possibilidades. E esse estudo mostrou que grandes corporações, a Vale especificamente, adotam planejamentos tributários abusivos para evadirem impostos. O que isso significa? Que usaram meios de mascarar a realidade, dando-lhes uma aparência de ilicitude, quando na verdade há um simples e claro objetivo de pagar menos impostos.
Basicamente, a empresa de mineração vende só no papel o minério de ferro para uma filial na Suíça, por um preço abaixo do valor de mercado. Mas a exportação que sai dos portos brasileiros vai direto para a China ou Japão, que são os maiores compradores do minério de ferro. Aí, uma nova venda é feita para esses países a partir da filial suíça da mineradora, gerando um subfaturamento no valor da exportação. Marcelo, do IJF, defende articulação social e investimento em educação fiscal para combater essa prática. A conta é repassada justamente para aqueles que podem menos e precisam mais. É necessária uma educação fiscal social e articulação social e política da sociedade. A partir dessa consciência e organização, a sociedade deve enviar uma mensagem forte ao governo, aos seus representantes políticos e mesmo ao judiciário, dizendo que esses planejamentos tributários abusivos não podem mais ser aceitos apenas pela sua aparência de formal legalidade, mas sim que todo negócio deve ser analisado pelo seu fundamento, pelo seu propósito negocial. Alessandra Cardoso, do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, lembra que já há mobilizações por justiça fiscal de olho nessas manobras no setor minerador. Mas é importante que essa discussão realmente alcance um grupo maior de pessoas e toda a sociedade. Aí tem, inclusive, outras iniciativas que têm relação direta com a questão da justiça fiscal na mineração, que é a campanha pela transparência dos beneficiários dos incentivos e gastos tributários no Brasil. E aí tem uma campanha que é conduzida pelo INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, que é Só Acredito Vendo, que pede que haja uma mudança na legislação para permitir que os beneficiários dos incentivos fiscais tributários sejam nomeados e que se saiba quanto eles realmente deixam de pagar impostos. Esse é o primeiro passo para se discutir justiça fiscal na mineração no Brasil. Já Fabiano Angélico, consultor sênior da Transparência Internacional Brasil, cobra mais pressão sobre empresas e governos. Eles precisam se adequar às regras de transparência já existentes. É importante chamar a atenção para isso, tanto do setor privado, para que tenha mais responsabilidade. Existem padrões de transparência que são recomendados para que as próprias empresas proativamente publiquem informação sobre os impostos que pagam em cada país. Existem padrões recomendáveis e também por parte do setor público, né? O fisco também, a Receita Federal, a Receita Estadual, a Receita Municipal, também precisam compreender que é preciso dar mais transparência para as informações a respeito de arrecadação tributária, né? Para que, de fato, a sociedade possa compreender melhor esse tema, que é muito pouco compreendido. O É da Sua Conta procurou a Vale. A mineradora não quis gravar a entrevista, mas enviou nota oficial informando que contratou uma consultoria externa para responder ao estudo do IJF. Também por meio de nota, a Receita Federal informou que fiscaliza o caso. Luciano Máximo, É da Sua Conta. E agora vamos saber um pouco mais sobre Portugal, que aparece na 49ª posição do índice, e também sobre Moçambique, que é citado como um dos países que sofre os efeitos da evasão fiscal realizada pelas corporações multinacionais e facilitadas pelos países que funcionam como paraísos fiscais. Quem nos dá mais detalhes é Nick Jackson, da Tax Justice Network, em Berlim. O nosso bate-papo foi gravado quando a Graziele estava em Nova York. Olá, Nick, ótimo ter você aqui de novo com a gente para comentar para o É da Sua Conta as notícias mais recentes sobre o mundo da justiça tributária. A Tax Justice Network lançou recentemente o Corporate Tax Haven Index, que é o índice de paraíso fiscal corporativo, e pensando que o É da Sua Conta é feito especialmente para os países lusófonos, tem 2 países de língua portuguesa que foram citados nesse relatório. O primeiro é Portugal, que aparece na posição 49 como paraíso fiscal para empresas. O que é importante saber a respeito do desempenho de Portugal nessa lista? Uma das razões que o Tax Justice Network queria fazer esse tipo de índice é porque tem outras medidas de corrupção. Por exemplo, o Transparency International tem estes índices de corrupção. E estes índices apontam o dedo diretamente aos países pobres. Mas o problema com esta análise é que o dinheiro que sai destes países, que é roubado por os poderosos nesses países, vai para os paraísos fiscais. E o Tax Justice Network queria dizer, olha, os países que recebem este dinheiro roubado também são países corruptos, são países problemáticos. E também países que ajudam as empresas multinacionais para evitar os impostos. Portugal é um dos países no índice. Não é um paraíso fiscal muito importante, mas
tem possibilidades de usar o Portugal para evitar os impostos, onde os multinacionais usam as leis de Portugal para evitar algum imposto. Nick, por que eles preferem os países ricos? Os multinacionais usam países onde confiam nas leis, nos juízes e onde tem confiança. Então, é por isso que geralmente não usam os países mais pobres para estes mecanismos complexos para evitar impostos. Prefiram ir a um lugar como Luxemburgo ou Suíça. Isso significa que, por exemplo, a posição de Portugal, que é 49, que não é assim no topo da lista do índice, tem a ver com a economia do país? Portugal não tem uma estratégia nacional para dizer, ok, vamos ser um paraíso fiscal, vamos mudar nossas leis para atrair atividade multinacional. Mas tem países como Cayman Islands, ou Jersey, ou Bahamas, Bermuda, todos esses países, a estratégia nacional é cambiar todas as leis para atrair este dinheiro. Frequentemente é dinheiro sujo, dinheiro roubado. As coisas que passam no Bermuda, no British Virgin Islands, Luxemburgo, Suíça são muito mais grandes e por isso que são no topo da lista e Portugal está bastante baixo na lista. E Moçambique aparece como um dos países que sofre as consequências dessa evasão fiscal. Exatamente, é isso mesmo, sim. Os países ricos são eles que recebem o dinheiro dos países como Moçambique, como Angola. Isto é muito injusto, seria muito melhor no outro sentido. E estes paraísos fiscais são o problema mais duro da globalização financeira, porque vai encorajando estes fluxos dos países pobres para países ricos. Essa questão dos fluxos financeiros de países pobres para países ricos tem sido tratada em alguns ambientes internacionais, como Nações Unidas e a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Nesse ambiente da OCDE tem um documento recente que tem tratado sobre como aprimorar a tributação internacional, especialmente considerando esse tempo de economia digitalizada que nós estamos. Entretanto, a OCDE, como nós sabemos, também é um clube de países mais ricos, onde não todos os países têm assento e podem participar da tomada de decisão. A Índia, de uma forma bastante inédita, está liderando agora um movimento em que ela questiona a OCDE sobre a necessidade de incorporar outros países na elaboração desses documentos, na tomada de decisão sobre tributação internacional. Você pode comentar um pouco mais sobre essas questões? Agora, sobretudo depois da crise financeira global que apanhou em 2008, 2009, os países ricos reconhecem que tem um problema muito grande, porque este sistema causa problemas para não só os países pobres, mas também para os países ricos. Então, tem, de um lado, interesses fortes nos países ricos que querem proteger este sistema de paraísos fiscais, mas do outro lado, tem povos nos países ricos e também nos países pobres estão juntos nesta batalha contra esses grandes interesses de muito dinheiro. Então, neste momento, o sistema está mudando, porque tem pressão de um lado e pressão de outro lado. A dominância do OCDE está mudando. Países de renda média, sobretudo a Índia, a China, o Brasil e a África do Sul, também a Nigéria tem alguma influência, que estão a dizer este sistema não é justo e queremos cambiar este sistema. Agora estamos no momento que o OCDE está este ano, pela primeira vez, reconhecendo que os princípios deste sistema foram elaborados 100 anos atrás e não estão aceitáveis para a era moderna de computadores e digitalização. E o problema central é, no momento, as empresas multinacionais podem enviar muito dos lucros nos paraísos fiscais e tem pouca ligação entre onde eles estão registrados ou onde eles fazem o negócio realmente. Nick Jackson, da Tax Justice Network, volta na próxima edição do É da Sua Conta. O É da Sua Conta agradece as mensagens carinhosas de ouvintes sobre a primeira edição. Uma delas é de Raio Derreiro, que nos ouviu lá do interior de Tocantins. O sinal aqui é péssimo, eu só consegui ouvir até agora metade do podcast.
Está perfeito em termos de mensagem, de aprofundamento, som. A minha questão é a popularização dos temas, que são complexos demais. Já a Vanessa Martina, de São Paulo, acha que a gente poderia ser menos formal. Eu achei super interessante. E ele é informativo, ele é sério, obviamente, mas ele é descontraído, né? Então ele é um pouco mais engraçado ou mais leve. E você? O que acha do É da Sua Conta? Se quiser enviar uma mensagem em áudio, grava lá no inbox do É da Sua Conta no Facebook. Como vimos, o sistema tributário internacional está ultrapassado e distorcido, o que permite que grandes corporações multinacionais não contribuam com quase nada para a composição dos orçamentos públicos dos países. Com isso, pequenas e médias empresas e as pessoas que pagam seus tributos acabam tendo que contribuir muito mais para compensar. Isso pode dificultar os negócios das empresas nacionais e reduzir a capacidade do Estado em financiar políticas públicas que promovem direitos. Toda uma nova arquitetura da tributação internacional é necessária. A medida mais urgente é adotar um imposto unitário, que trate cada multinacional como uma entidade global única, ao invés de várias pequenas empresas independentes pelo mundo. O desafio está posto por mais justiça fiscal global. E se você quer saber mais sobre o índice, visite www.corporatetaxhavenindex.org. O relatório completo e a explicação de como foi feito está lá. Ainda está em inglês, mas já está sendo traduzido para o português e deve estar no site em julho de 2019. O É da Sua Conta de junho de 2019 fica por aqui. Essa edição contou com a coordenação de Naomi Fowler e a produção de Daniela Stefano, Luciano Máximo e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo! Até o próximo É da Sua Conta.